A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lumbier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, retribua todo o amor com momentos inesquecíveis. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde, coisas de Maiara. Um novo jeito de comprar. FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E se eu tivesse uma estatuazinha dela, eu colocaria ela de bunda pra porta. Começou muito acelerado esse programa de hoje, não combina. Não, mas por quê? Não pode? Não dá, não. Pode começar de novo, na calmaria, mas sem calma. Já viu aquele desenho? Tu não acha, Marlon? Pra quem vai falar de budismo, tá muito assim, fora dos padrões? Ser mais zen, né? Se os tímpanos... Mais zen. Não, mas é que o teu programa já é zen, entendeu? Mais teu programa é mais de boa, entendeu? Pra não assustar o nosso convidado. Que é meio-dia, o cara tá feliz, entendeu? Tá 25 anos, assim, trabalhando com zen, de boa. Mantras, assim. Entendeu? Tem um mantra. Pega um mantra aí, mano. Vamos pegar um mantra. Tem algum mantra específico que a gente tem que botar aqui? Eu acho que tem. Acho que eles cantam, né? Não sei se é Não sei se é cantar a palavra. É recitar. Recitar, eu sou grossa mesmo, recitar né, mantra, agora sim. Quem tá aqui hoje? Recitar um mantra. Programa do Avesso está no ar. Hoje estamos ao vivo. Voltamos pro estúdio, né? Ontem não deu tempo nem de falar do Skank, né? Gente, tem mais essa novidade. Mais Skank, né? Porque ontem foi frenético o dia. Não, foi muita novidade. Muita novidade boa, né? Só coisa boa, né? A gente vem de 2 semanas intensas. Olha só. O Bigode voltou. Bigode voltou, tá com o Almanac das Copas, maravilhoso, baita programa. Né? Ele, Marco Burgo, nos sábados agora são Maior Esportes. Já com o Vink de cara. O Vink não vem aqui, agora com o Bigode e com o Marco ele vem. Estamos de olho. Porque daí eles fazem futebol, eles pegam e metem o pau, entendeu? Aí o Vink vem. Agora nós aqui só fala bem, né? Entendeu? Só quer saber umas tretinhas de festa, eles não vêm. Não vêm. Entendeu? Mas vai vir. Ei, se acalma aí. Tá, desculpa. Botou um mantra aí. Melhorou agora. Aí teve o lançamento do 48, é isso? Nasceu o nosso 48. 48.com.br. O portal que tá bombando. Já acessou? Não acessou porque você é burro. Acessa então. Não é burro, é porque ainda não sabe. Não, é porque acessa. Se não já ouviu e não acessou, é burro. Vai acessando, entendeu? bota vai ficar pra trás, vai ficar pra trás, aí depois não fica reclamando que não sabe das coisas. Não pode falar também, não vi a notícia, Pete, não vi não. Dá o Google e acha lá. Aí tem agora, olha aqui, dia 28. Tingauê. Acabou, acho que já até acabou o ingresso. Deve estar quase no final já. Parece que tinha mais uns aos outros, né? Uns aos outros ingressos, ok? E agora, pra fechar com chave de ouro, tudo pra fechar não, porque ainda tem ano, né? 11 de outubro, o que tem? Skank, gente, que show maravilhoso. Não, e a Alice acabou de chegar aqui na rádio dizendo assim, sabe quantas mesas tem? Praticamente nenhuma, tá acabando tudo. Já? Tá acabando tudo, gente, tudo. Tá voando muito, mas é que é um show muito bom, né, mano? Pelo amor de Deus. É um show muito bom, e não que os outros não sejam, mas Skank é do início ao fim. E não vai dar de tocar todas as músicas que a gente gosta, porque tem muita música boa. Não vai, é verdade. Todo mundo tem história com Skank, entendeu? Verdade. É um show muito completo. Olha, eu já falei que no Adelor eu conquistava as gatinhas no CD do Calango. Calango. Era o que tinha, né, cara? Calango era de 94, né? Acho que foi 92, 93? 94. Por ali, né? Era Calango, naquela... tinha Jack Tequila, né? Olha só, é melhor pra mim o melhor CD. Não, tem outros. O primeiro foi fantástico também. Fantástico. Tá, será que o nosso convidado... Bom, até lá a gente vai debater muito Skank aqui nesse programa. Então, olha aqui, faz o seguinte, acessa agora o Minha Entrada, né? Minha Entrada já tá lá, tem mesa, acessa agora. Os valores, e eu vou dizer de novo, eu sempre falo isso. Não fica enchendo o saco depois, entendeu? Vai acabar de novo, porque Alcione foi assim, Thiago York foi assim, entendeu? Blitz foi assim, e depois ficou todo mundo torrando os nossos bagos porque querem depois ingresso. Então não tem depois, tá? Compra agora, garante bacana. Tá bom? Vai na mesa do Mano pegou uma mesa só pra ele. Na minha não. Vai na mesa da Pete. Na mesa do Mano. Tá, quem tá aqui hoje? Vai. Hoje a gente conversa com ele, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ó a responsa. Olha o que tu vai falar nesse programa de hoje. Professor da Unisul, tá também budista há mais de 25 anos. Também responsável pela organização budista BSGI
do sul de Santa Catarina. Heron Pisolati, bom dia, eu ia dizer boa tarde. Até rimou. Heron Pisolati, boa tarde. Boa tarde. Combinou, né? Boa tarde a todos os ouvintes da Som Maior. É um prazer estar aqui para poder conversar e dialogar um pouco sobre uma religião tão fascinante quanto o budismo. Conta para mim, BSGI, traduz. Brasil Soka Gakkai Internacional. Não adiantou muito agora. Traduz de novo. Tem que traduzir. O Mano vai poluir esse nome, Soka Gakkai. Ah, quem poluiu foi o Mano, olha só, eu não falei nada. Quem poluiu, quem foi? Então, Soka Gakkai, Sociedade de Criação de Valores. Olha só, sociedade, vamos anotar. Tudo que ele tá falando é budismo, é coisa boa, você fica com a sua mente poluída. Jamais, Sociedade de Criação de Valores. Pronto, a história do budismo, porque sempre que a gente fala em budismo, eu escuto as pessoas falando em muitas correntes diferentes, é isso? Sim, com certeza. É o que? São religiões dentro de uma religião ou o budismo não é religião? São segmentos. Tanto que talvez alguém que esteja ouvindo, algum ouvinte que esteja ouvindo, acha que quem vai falar sobre o budismo talvez seja um monge, estivesse com a vestimenta, né? Sempre achei que fosse também. Eu também achava, mas vi que o budismo ele é acessível a todas as pessoas, né? E logicamente que o budismo ele tem a origem na Índia através de Sakyamuni, e os ensinamentos de Sakyamuni se propagaram por todo o mundo, especialmente após a morte de Sakyamuni, por toda a região da Ásia, a China, Japão... Mas isso você está falando há milhares de anos? Há milhares de anos. Então, para entender por que tem várias correntes budistas, né? E a propagação, ela ocorreu de várias formas. E à medida que ia sendo propagado o budismo para os países, principalmente ali da Ásia, naquela época, hoje já se espalhou em todo o mundo praticamente, né? Então, à medida que o budismo foi se propagando, foram formando algumas escolas budistas, né? E com base nas escolas budistas, eles davam interpretações dos ensinos... Traduziu de um jeito, mais ou menos, é isso? De Sakyamuni, exatamente. Então, teve, por exemplo, uma escola que é a Theravada Hinayana, que era uma tradução mais conservadora. Era aquela religião que teria que praticar, abandonar a sociedade, se retirar e ficar só meditando. Não, né? Mas se todo mundo fizesse isso, o mundo ia acabar? Exatamente. Se todo mundo seguisse a risca, quer dizer, não tinha mais mundo. Então essa foi uma interpretação mais rigorosa, digamos assim, em relação ao budismo. A religião que foi mais concetânea com a nossa realidade foi a Mahayana, a escola Mahayana, então que fez com que o budismo se propagasse a vários outros países de todo o mundo e também possibilitasse as pessoas comuns, que nem eu, que nem qualquer outra pessoa, que pudesse praticar, né? Então, praticar o budismo não é nada assim... Mas você tem que ser religioso? Você tem que ter religião para praticar budismo ou não? Na verdade, o budismo ele é considerado uma religião, mas também é considerado uma filosofia de vida, né? E como filosofia de vida, você aplica os ideais, aplica aquilo que você aprende na tua própria vida. Na profissão também, Heron? No caso do direito, tem como? Em tudo. Na verdade, quando a gente fala em filosofia de vida, é fazer com que a nossa vida seja mais benéfica não só pessoalmente, mas para as outras pessoas, né? Então, quando a gente evolui, quando a gente faz a revolução humana, que no budismo nós falamos na elevação como revolução humana, então a revolução humana possibilita que a gente possa ser uma pessoa que não só vive se autoaperfeiçoando, mas também contribui sempre à sociedade, de uma forma ou de outra. Quer seja na família, na escola, em qualquer lugar que Sabe a impressão que eu tenho, me corrija por favor, é que quando, sempre que a gente fala com budista, parece que existe uma elevação, Pete, espiritual tão grande. Mas existe, né? Não, mas é que vocês ligam tanto pro mundo que parece que não ligam. Eu não sei se você me entende. Parece que existe um entendimento tão grande das coisas do universo
sempre que eu vejo um budista, ele diz que não, as coisas, elas têm que acontecer assim, elas são assim. É mais ou menos isso, não? Isso dá um nó na mente de quem está ouvindo, cara, às vezes. Porque na verdade um dos objetivos da prática budista é a elevação espiritual. Ou seja, em outras palavras, o nirvana, que é o equilíbrio da mente, né? Então, buscar o equilíbrio da mente é buscar o domínio da mente. Porque a gente sabe que a nossa mente, ela transfere as nossas ações. Tudo que a gente pensa, a gente pode falar, pode agir. E normalmente a gente age, muitas vezes, com uma mente impura, com uma mente desequilibrada, e é por isso que muitas vezes a gente toma atitudes que depois se arrepende. A gente, muitas vezes, quando está no impasse, a gente não sabe como solucionar aquele impasse. Enfim, então um dos objetivos da prática é o equilíbrio da mente. Tá, você é juiz, o budismo ele te ajuda na profissão? Ele te deixa mais equilibrado? Porque a gente imagina que um juiz tem que ser extremamente equilibrado. Esperamos isso de um juiz, né? Sim, com certeza. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida que a prática ela possibilita muita tranquilidade e até, de certa forma, uma sabedoria para saber como agir. E principalmente numa profissão em que a gente decide a vida das pessoas, é muito importante ter equilíbrio, bom senso, para que realmente a gente possa fazer a justiça. Tomar a melhor decisão. E me diz uma coisa, tu conheceu o budismo durante a faculdade? Eu conheci o budismo na faculdade, exatamente. Eu me formei em 1988, já vai fazer praticamente 30 anos de formado e 25 anos também de juiz. E eu me converti ao budismo justamente quando eu passei no concurso, né? Embora já conhecia há mais tempo, né? E todo esse tempo, então, eu tenho uma experiência de vida assim que dentro do budismo a gente pode realmente ver que as pessoas que estão engajadas nessa luta realmente têm um diferencial. Que é justamente isso que tu fala, desse equilíbrio. Normalmente as pessoas que não conhecem falam assim, a pessoa está zen, né? Mas essa é a ideia. Mas é zen, né? Vamos combinar. Não é mais zen, né? Mais relax, né? As pessoas não tiram você do sério? Você tem um equilíbrio emocional maior? Quando eu falo você, eu falo o budista em si, não só você. Dificilmente. No meu caso particular, e acredito que na maioria das pessoas que praticam, dificilmente se consegue tirar do sério. Né? Tem que testar muito. Lógico, isso não quer dizer que a gente vai ser bobo, babaca, aceitar qualquer coisa. Não é nesse sentido. Mas é que a gente, eu acho que consegue adquirir assim, um domínio das emoções a ponto de você não é qualquer coisa que possa tirar do sério. E mesmo quando a coisa tira do sério, mas que você possa agir de forma ainda equilibrada. Coerente. Avaliando bem a situação. Exatamente. O grande segredo de tudo é você sempre olhar, aí mesmo como juiz e como budista, é sempre olhar sempre para os 2 ou 3 lados de cada história. É se colocar no lugar do outro. Empatia é segredo também. A empatia, colocar-se no lugar da outra pessoa é algo muito importante para uma convivência entre as pessoas. A partir do momento que a gente não se coloca no lugar da outra pessoa, naquela pessoa que a gente possui algum tipo de relacionamento, a gente se torna egoísta, comete injustiças e julga as pessoas segundo os nossos pensamentos, nossas escolhas. Os nossos preconceitos. Exatamente. Originais. E o ser humano é muito preconceituoso nesse sentido, justamente de avaliar as pessoas pelos meus conceitos, aquilo que eu acredito. E penso, olha, o que eu acredito é válido, então a outra pessoa tem que ser como eu penso. E não é assim. Eu não tenho o direito de invadir o mapa da outra pessoa. Eu não tenho o direito de invadir a individualidade da outra pessoa. Mas você fala que há 30 anos se converteu ao budismo. 25 anos de juiz e 30 de formado, na verdade. 25 anos você fala do budismo. Mas você começa a atingir equilíbrios emocionais mais constantes quando? Quanto tempo? 1 ano, 2, 3, 5? Você tem que praticar muito isso? Não existe, na verdade, assim, um prazo, digamos. Acho que é dia após dia, né, Heron? É dia após dia. Na verdade, é um processo contínuo. A gente costuma fazer uma analogia. Cada dia subir um degrau. Hoje melhor que ontem, né? E exatamente. Amanhã pior que hoje. Se não avançar, é mesmo que retroceder.
Então, mesmo que seja um pouquinho, mas sempre avançar um pouco. Então, esse é o objetivo. Então, não tem um prazo, não tem uma data. E tudo varia conforme a pessoa, conforme a prática da pessoa, né? As condições pessoais de cada pessoa. Então, são circunstâncias que são individuais a cada pessoa, né? O budismo não acredita num ser superior. Quer dizer, acredita naquele Deus católico sentado num trono, julgando todo mundo, que é bom ou mal, mal vai pro inferno. Que a gente fala que Buda, né? A gente vê o gordinho ali sentadinho, mas na verdade o Buda nada mais é do que um estado de ser, né? De espírito. Eu tô quase lá, não tô? Buda tipo, é um budinha, mas fisicamente, assim, né? Mas assim, ele é o estado... Até porque a tradução literal do Buda é o iluminado. Então é a pessoa que conseguiu atingir a iluminação... E, através dela, possibilitou as outras pessoas também atingirem através dos ensinamentos, né? Então, Dalai Lama é um Buda? Dalai Lama... Atingiu o Buda, é isso? Exato. Dalai Lama é um Buda da corrente da escola tibetana, né? Então, como você falou no início, tem várias ramificações, né? Então, tem o budismo tibetano, que é baseado na autoridade do Lama, que é o Dalai Lama. Então, esse é o mais famosinho, digamos assim, conhecido? O tibetano, não? Ele é famoso pelo Zen, porque as pessoas associam muito o Zen. E muito artista também pratica, né? Então daí acaba sendo divulgado, é isso? E até porque o Dalai Lama teve no Brasil, então vendeu livros, então acabou se tornando bastante conhecido, né? O budismo que nós praticamos é o budismo Nichiren, do Japão, né? Lá no Japão tem a escola Tendai, que é uma outra escola budista, e tem a escola Nichiren, que é a que a gente pratica, né? Então, essa escola, ela possibilita a forma de prática, ela é uma prática bem simples para que qualquer pessoa consiga praticar no seu dia a dia. Então, uma pessoa, independentemente da condição social, do grau de estudo, condição financeira e etc., então, todas as pessoas podem praticar. Olha, tá entendendo, Pete? Aos pouquinhos eu vou pegando. Devagarzinho você vai pegando? Devagarzinho eu vou engatando, isso. Todo mundo pode meditar? Todo mundo pode, todo mundo tem independente da cabeça? Até voltando ali, você falou ali na questão de Deus. Se a gente analisar, cada um tem uma ideia do que seja o Deus, logicamente. Eu já conversei com pessoas, por exemplo, religiosas, cristãs, e cada uma que a gente fala, Deus para mim é uma energia, Deus para mim é uma força, Deus para mim é um ser que está lá em si. Então, cada um tem uma ideia, né, daquilo que seja Deus. O budismo, embora ele não usa basicamente a palavra Deus, ele usa a palavra nirvana, iluminação, né? Ou o estado de Buda. O estado de Buda é essa condição que a espiritual, essa condição mental, essa condição de vida mais superior, que a pessoa pode alcançar e qualquer pessoa pode alcançar sob o ponto de vista do budismo. Então, tem até um poema do Fernando Pessoa que ele fala para ele assim, quando pergunto para ele se ele acredita em Deus, ele diz que não acredita em Deus como uma pessoa, como um ente, mas se Deus é as flores, se Deus é o mar, se Deus é o ar que respiramos, se Deus é tudo que existe, então ele acredita em Deus, porque para ele Deus está presente em tudo, é essa energia que dá vida, é a energia que permeia todas as coisas no universo. Então essa é uma visão budista, né? É uma visão muito boa, né, Pete? O programa é tranquilo hoje, viu? Até fiquei mais tranquilo, você viu? Fiquei mais de boa. Ficar. Até o fim tu vai passar de ano. Olha aqui, quero mandar um abraço no fundo do coração para um cara que é nosso bruxo. Uau. E ele mandou esse presente para nós, tá? Esse aqui não é para mim. Ai, que lindo! É para nós esse presente aqui. Tá Rubens Angelotti. Que chique isso. Caixa linda. Um caixa, o produto. Mandou cervejas especiais aqui. Ele veio falar do lançamento, lembra? Lógico. Ele e o Richard, né? Sim. Foram comprar 4 barris. Eles não brincam em serviço, né? Aqueles aqueles dois não, coisa tá? fina, né? Entendeu? Olha aqui, ó. A Blend, eu não sei nem falar o nome da cerveja dele, tão chique. É a Bridgery. Blend Bridgery é o nome da cerveja do Rubens. Ele trouxe aqui a Brown Ale e a Bitter
Eu já tive o prazer de experimentar. Não, a embalagem, tudo que linda. Tu tá louco, ficou lindo demais. Obrigado, meu bruxo. Eu ouvi falar que é presente pra nós. Não, é só pros dois apresentantes. Assim, da mesa, né? Da mesa. Não deu ainda. Vou lembrar disso, relaxa. não deu ainda. Fica tranquilo, minha hora vai chegar. Vai chegar. A gente já volta aqui no Avesso. Quem tá aqui hoje, Hoje a gente conversa com o Heron Pisolatti, falando sobre direito, sobre juiz, sobre budismo. Tudo muito misturado. A gente já volta aqui no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, FGV, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. No Avesso, hoje em clima budista, clima tranquilo. Tudo certo, clima tudo de jóia. boa. Várias perguntas aqui hoje pro Heron Pisolatti, nosso convidado. Juiz de Direito, budista há mais de 25 anos. Ele que tá nos dando uma aulinha hoje aqui no Avesso e eu tenho um recado pra mulherada. Eu não devia dar, tá? Porque daí elas vão lá e levam tudo e não deixam nada pra mim, entendeu? Mas não vem que você fala. Você tem uma coleção gigante do que você vai falar. Não, mas ó, a Maiara, Coisas de Maiara, chegou hoje de viagem, já com toda a coleção Primavera-Verão. Toda! Já foi lá? Não, ainda não. Não deu tempo. Por isso que eu devia ter ido antes. Sabe o que é engraçado? Porque ela divulga aqui, faz um merchan, mas vai ela... Vai a produtora do programa. Vai ela, a produtora. Não, a Amanda, sabia que a Amanda virou cliente da Coisa de Maiara. Ela tá de Coisas de Maiara hoje. Olha que linda a blusa dela. Ela tá de Coisas de Maiara. É pra quê? Entendeu? Eu falei, vai lá que tem uma promoção boa, Amanda. Amanda foi e gostou, virou. Mas enfim, Maiarinha tá lá com as Primavera, Verão, tudo coisa linda. E eu espero chegar lá e ter alguma coisa pra mim. E a dica, né, Marlon? A dica é pra você, né, que é dar presentear a gatinha. Entendeu? Vai lá, né, Marlon? Porque o homem, ele é meio tansão, né? O homem, no máximo... ele não sabe o que dá direito. Ele compara. Já viu quando o homem vai comprar, ele compara o que? A namorada com a vendedora, né? Olha, mais ou menos tu. O que a vendedora falar. Não, e o tamanho, né? Ela olha, mais ou menos. Como é que fica. Então vai lá que a Maiara. Então eu vou dar uma dica pros homens. Vocês sigam ou espiem no Instagram o @ Coisas de Maiara. Pra não errar, né? Porque as redes sociais delas são muito fortes. Então dá pra acessar toda hora, elas estão postando novidade. E é pra não errar. Não, pra não errar. Beleza. Vai lá e não erra. Pronto, fechou. É isso quem tá aqui hoje. Heron Pisolatti. Tem pergunta já pro Heron aqui, tá? Manda. Estão perguntando se pro budismo existe vida após a morte, Heron. Ele vai responder depois do jornal. Tem jornal, Marlon? Nossa, era pra ir no tesão. Jornal do Avesso. Oferecimento: Clinimagem no Nações Shopping, aberto das 10 às 22 horas. Guarde mais, Self Storage. Em Criciúma, seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. E Nostra Massa Produtos Caseiros. Qualidade como você quer. Praticidade como precisa. Já que Deixa eu explicar primeiro. Que vai, explica. Antes eu deixava aqui nesse controle da direita, eu só apertava o ESC. Tu fala, tem jornal, mano? Apertava o ESC. Agora não é mais. Tu nunca tem um padrão pra fazer o jornal. Não. E isso me complica demais. Daí cada vez tu fala, vou pro comercial, eu tenho que vir correndo, tirar aqui da hora. Entendi. Então eu deixei no disparador. Por isso vai demorar um pouquinho mais a partir de agora. A culpa é sua. É isso, vocês resolvam em box. Tá bom, vai. Aqui, ó. Já que o nosso convidado é juiz, né, eu trouxe 2 matérias que eu gostaria da opinião dele. Olha aqui, ó. Suspeito de roubar carro faz pausa para ver eclipse e é preso na Flórida. O que você acha, doutor? Já aconteceu isso aqui? Pagou mico, né? Suspeito de roubar carro. Ó, a polícia da Flórida, porque teve um eclipse ontem nos Estados Unidos, tava o Trump. Tinha até óculos especial. Todo mundo olhando. O Ives Goulart botou, ele tava filmando, cara, com óculos. Tinha muito um óculos, bacana aqui, lá em Nova York e tal, a galera toda. A polícia da Flórida afirmou que prendeu um suspeito de roubo de carro depois que ele parou para comprar uma máscara para observar o eclipse desta segunda-feira, dia 21. O escritório da polícia no condado de Orange disse que os policiais da unidade de roubo de carros estavam perseguindo à distância um carro furtado dirigido por Joxan Feliciano Rosado, de 22 anos, que ele entrou no estacionamento da loja Kissmer. É isso o nome da loja? Não sei. Homem é preso, só prisão, botar aqui. Homem é preso após tentar dar no soco em um cavalo da polícia nos Estados Unidos. Já viu isso? É só um cavalo socando um cavalo, hein, Joyce? Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, né? O Brasil não vai preso tocar gente, né? Aqui eles estão focando professora, você viu? Os alunos? Sim, coisa feia, nossa. Né? Que fim da linha, né? Fiquei horrorizado com a... E o pior não foi bater na professora, foi o porquê da história toda. Você viu? Sim. Que negócio do caderno que ela mandou tirar e colocar, o cara falou que não. Infelizmente
O Brasil está tomando um rumo que, se não for consertado a tempo, a gente pode presenciar situações piores do que essa. Se sente impotente mesmo como juiz muitas vezes, não? Lógico que uma andorinha só não faz verão, né? Eu penso que quando cada pessoa faz a sua parte, eu pelo menos penso que já é possível promover uma mudança, pelo menos no local onde a pessoa vive, né? Ao seu redor, né? Eu acho que a mudança da sociedade passa pela mudança do ser humano. Para mim não é a instituição A, B ou C que é ruim, são as pessoas. O mal está no coração da pessoa, não está na instituição. Então, o que tem que reformar é o ser humano. Você não acredita que o mal partindo desse mesmo princípio, a gente falou de vida após a morte, de Deus... Ele tem que responder ele não respondeu, mas o mal, quando você fala mal... Você não acredita, então, na instituição do coisa ruim, do diabo, que o mal do mundo é culpa de um ser que vem aqui e fala pra gente um negocinho pra gente fazer? Não. Isso não existe? O mal e o bem estão no coração do ser humano. O céu e o inferno habitam no ser humano. Então, a pessoa, ela pode ser boa ou pode ser má. E toda pessoa má, ela tem o lado bom, e toda pessoa boa tem o lado mau. Eu ia dizer, todos nós não somos um pouquinho de cada? Exatamente, é inerente ao ser humano. Para mim, o próprio fato do ser humano existir, existe com ele o bem e o mal. Então, o que é que tem que cultivar? Tem que cultivar o lado bom para que o lado mal não se manifeste, né? Então, que o bom prevaleça, né? Exatamente. Então, o que é esse estado de budicidade, o estado de Buda? É fazer com que o lado bom, o lado positivo da pessoa se manifeste e fazer com que o lado mal fique lá dormindo e nunca se acorde. Deixa lá quietinho. Deixa quietinho lá. E a pergunta do ouvinte, Pete, foi vida após a morte? Vocês acreditam que existe vida após a morte? O budismo acredita na vida após a morte. Para o budismo a vida é eterna, ela não tem início, não tem fim, e isso engloba não só a vida do ser humano, mas toda a vida existente no universo, né? Então, por exemplo, para o budismo não houve o criacionismo, houve apenas o início de uma nova vida, mas a vida no universo sempre existiu. Então, o universo todo, todas as coisas, quando fala em universo, fala das plantas, dos animais, do homem, de tudo, passa por ciclos de nascimento e morte, né? Então não há um fim e nem um início. Mas teoricamente, se pensar assim, a concepção de universo que a gente entende, baseado na física, ela não é concreta para o budismo, ela é só um estágio momentâneo da humanidade? Exatamente. Por exemplo, se a gente pegar como referência o Big Bang, na verdade, é uma das várias transformações que o mundo passou. Então, não é o início, digamos assim, mas sim uma das várias transformações. Então, poderíamos imaginar que pode ter havido vários Big Bangs, por exemplo. Tem mais pergunta aqui, ó. E o budismo chinês é diferente? O Rafael de Araranguá está perguntando. Araranguá, que bacana. Depende da escola que a pessoa pratica. Como eu falei, tem várias escolas budistas e tem, por exemplo, o budismo Nichiren, ele está presente em mais de 198 países. Então, mesmo um país, por exemplo, como a China, que tinha... Hoje está um pouco mais limitado até pelo governo... a forma de governo que tem hoje na China, que é um governo comunista com misto de capitalismo. Mas na China predominou muito tempo a escola Tendai, né, que hoje também tem no Japão, mas são escolas que a partir do tempo vão se ramificando e vão criando outras ramificações. Então o budismo da China tem vários tipos de budismo, né? Logicamente, se a pessoa ela pode se tornar adepta de um deles. Espírito, alma, como é que o budismo trata isso? Você falou de vida após a morte, porque é muito relacionável, né? Você vai viver, tua alma continua, teu espírito... Não há uma ideia de espírito, como é colocado assim no cristianismo, aquele espírito. A ideia de energia. O budismo fala em energia, a vida é uma energia. Então, como energia... até já pegando a lei da física diz que nenhuma energia se dissipa, toda energia se transforma em outra forma de energia. Então, na verdade,
Quando a pessoa morre, o que acaba ali, acaba entre aspas, porque na verdade o próprio corpo físico ele vai servir de alimento para outros seres, enfim, ele na verdade não morre, né? Se a gente for analisar por esse lado. Lei de Lavoisier, né? No mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, por analogia, mais ou menos a ideia do pensamento budismo. Então, essa energia da vida, ela continua. Você tem medo da morte? Medo não. Medo não. Eu até, uma das coisas assim que o budista, ele trabalha bem essa questão da morte, porque ele entender a vida e a morte é uma coisa importante para a gente viver bem. Porque a partir do momento que a morte se causa... a morte, quando ela se torna um sofrimento, uma angústia, uma apreensão, a pessoa não vive, a pessoa é infeliz. Fica mais preocupado com o conceito de morrer do que de viver. Exatamente. Então, não quer entender, né, o fenômeno morte, quer trabalhar só com a vida. E que o fenômeno morte é algo que ninguém está escape. Que é algo existe, inerente, né? Não adianta. Então, o budismo trabalha muito bem com essa questão, da gente estar sempre, a cada dia preparado. Viver bem cada momento da vida como se fosse o último. E quando a morte chegar, não ter arrependimentos. E outra, inclusive, o pensamento de cumprir uma missão, porque a gente acredita, o budismo acredita que cada pessoa tem uma missão. Não é por acaso que eu sou juiz, não é por acaso que a outra pessoa é professor, cada um tem a sua missão. O difícil é justamente encarar as questões da vida como missão. E quando a pessoa consegue encarar tudo como missão, você consegue levar a vida mais leve. Então existe o conceito de destino? Essa missão é entendida como destino no budismo? Não é aquela visão de destino imutável. Para o budista, o budismo, ele fala que toda pessoa pode mudar as suas circunstâncias. Tem nosso livre-arbítrio. Exato. Fazer nossas escolhas e dali... Exatamente. Ok, o destino... Se, digamos, vamos hipoteticamente, digamos que o meu destino fosse sofrer um acidente de carro. Eu poderia acelerar esse processo se eu sair a 180 por hora. Exatamente. Agora, se eu sair andando corretamente, devagar, respeitando a sinalização e etc., eu posso, com a minha atitude, estar até transformando aquela situação que poderia acontecer. Pode ser que eu sofra um acidente, mas vai ser um acidente menos grave, eu não vou ter consequências maiores. Então a gente acredita, o budismo acredita que o destino ele não é uma fatalidade, ele é algo que está nas mãos da pessoa. E a gente sempre fala que fatalidade, problemas, na verdade, para o budista é oportunidade. Nós estamos falando de bem e mal. Crescimento, né? Bem e mal. No conceito, por exemplo, se a gente usar o exemplo católico, né, se você leva uma vida má, né, e se arrepende de coração, você tem o perdão, né, você tem esse perdão divino. Como é que é isso para o budismo? A gente falou em escolhas, né, de alimentar o lado bom e o lado mal. Eu tive uma vida inteira má. De repente, no final da minha vida, eu mudei. Eu me tornei uma pessoa boa. Uhum. Eu tô salvo? Eu vou ser iluminado? Como é que é isso, não? O budismo ele fala da lei de causa e efeito, que é a teoria do karma. Então, pela lei de causa e efeito, que também a gente pode ilustrar através da teoria de Newton, né? Lei da ação e a reação. Todo efeito vai gerar uma causa, ou toda causa vai gerar um efeito, né? Então, dependendo das nossas causas, são os efeitos que a gente vai criar para a nossa vida. Então, se eu quero saber como é que vai ser a minha vida amanhã, é só olhar o que eu faço hoje. Hoje, o meu agir hoje, o meu pensar, é o que eu estou plantando para o futuro. Mas, como o budismo acredita que a pessoa pode mudar a vida, não importa quando ou em que época ela se decide a mudar a vida. Basta que ela plante no coração essa determinação de mudar. Lógico que se a pessoa fez muitas causas negativas, eu imagino que o trabalho vai ser muito mais árduo. Mas você já viu essas recomposições, essas reconstruções acontecerem de pessoas com cargas extensas, bem negativas na vida, se transformarem? Já vi, eu já viajei o Brasil todo,
né? Conheço pessoas budistas, inclusive do Brasil todo, já tive praticamente em todos os locais do Brasil e já ouvi vários relatos, já convivi com pessoas, então eu tive a oportunidade de ouvir relatos assim que realmente são surpreendentes. Isso te faz acreditar mais no ser humano? Com certeza. Eu sempre acredito no ser humano. Eu acho que a partir do momento que a gente deixar de acreditar no ser humano, a gente deixa de acreditar na gente mesmo. Quando um budista perde alguém, alguma pessoa da sua família, do seu convívio, qual é o procedimento? Vocês oram pela pessoa? Vocês acreditam? Como é que funciona? É feito um ritual? É feita uma cerimônia, né? Mesmo mas ela sendo velório, budista ou não? enterro? Como é que funciona? É feita uma cerimônia, né? Lógico, se a família não é budista, só vai fazer a cerimônia se a família pedir para fazer, logicamente, né? Mas se a família é budista, faz uma cerimônia budista e normalmente, porque até uma cultura do Japão, a pessoa é cremada. Então a maioria dos budistas são cremados. Nós podíamos fazer várias cerimônias para ti, né, Pete, quanto mais budista, católico. Inclusive, várias. Inclusive em São Paulo, nós temos a sede ali no bairro Liberdade, que é um auditório, tem uma sede cultural, e também tem uma sede mais no interior, em Alphaville, que é mais no interior. Ali foi feito um palácio memorial. Então todos os budistas do Brasil todo que desejam guardar as cinzas... São guardados ali? Oi? São guardados ali? São guardados ali. É chamado Palácio Memorial. Isso foi idealizado, logicamente, pelo Japão, que é uma cultura japonesa que foi trazida para o Brasil. Então, já houve pessoas da organização que faleceram e a gente foi... Algumas vezes eu fui junto até para levar as cinzas para depositar nesse Palácio Memorial. Quando a gente adquire alguma coisa que nos faz bem, por exemplo, eu quero comprar, vamos falar de uma coisa mais material, quero comprar um celular, isso me deixa bem. Isso para o budismo é julgado de alguma maneira? Adquirir coisas ou não? Então, o budismo, aí vem a questão do conceito budista de felicidade. Porque nós temos dois tipos de felicidade, absoluta e relativa. Quando a nossa felicidade, o nosso bem-estar depende de coisas externas, do meu carro, do telefone, das coisas materiais, isso é uma felicidade relativa, ou seja, ela não é duradoura e ela pode a qualquer momento ir embora. Agora, quando a gente adquire a paz espiritual, que é a felicidade absoluta, aquele equilíbrio que eu falei no início, quando a pessoa adquire o equilíbrio da mente, o controle da mente, isso é felicidade absoluta. Então, independentemente das circunstâncias externas, a pessoa se mantém inabalável. Agora, sabe o que eu vou relacionar com isso? Que olha como isso tem relação, tá? Vai. Então eu vou explicar para você o que é, no conceito do programa do Avesso, felicidade absoluta e relativa. Beleza? Felicidade relativa é você ir na Vipicar na Renault e comprar um Kwid. Sabe por quê? Porque a felicidade absoluta é você comprar um Renault. Entendeu? Você só encontra... daí tu casa os dois termos. Entendeu? Ótimo, essa a relação, vendo, sabe? Tá vendo como entendeu? Você vai comprar um Renault... Você tá feliz sempre. Aí quando você compra um Kwid, você tá feliz. É relativo por quê? Porque você vai trocar de carro mais pra frente, mas por outro Renault. Vai comprar outro, né? Por outro Renault. Olha, isso é felicidade, entendeu? Tá certo. Então passa na Vipicar, vai lá e olha o novo Renault Kwid, entendeu? Cabe tudo dentro dele, cabe toda a sua felicidade dentro deste maravilhoso lançamento. E a galera que da atende Renault. lá é muito querida. Nossa, você não tem noção. Os meninos são sensacionais. Entendeu? Vai lá que você vai ver muito o que é legais bacana. mesmo. Um belo carro, um belo atendimento, muitos exemplos. Um cafezinho ok. Pós-venda, Muito pós-venda maravilhoso, serviço maravilhoso. Parabéns. Tudo bacana, entendeu? Quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Hoje conversamos com o Heron Pisolati, o nosso juiz budista. Juiz budista, a gente já volta aqui no Avesso. E mantra, vai ter ou não? Vamos pedir pra ele recitar, né? Será que ele ele recita? Vamos ver. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, FGV,
Primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pitbull. Voltamos aqui no programa do Avesso. Último, derradeiro e finaleiro. Todo trabalhado nos ensinamentos de Soka Gakkai. Olha, já tá até falando direitinho, hein? Estou pleníssima. Ganhei 2 livros aqui com os ensinamentos. Um livro maravilhoso, olha aqui, ó. Astronomia e Budismo. Acho que o nosso convidado, legal. Ele sabe do que eu imaginava, gosto, né? Ele imaginava que eu curto aqui pra mim. Hoje aqui com a gente, o Heron Pisolati. O Heron que é um juiz de direito de Tubarão, né, Heron? De Tubarão. Obrigada pela vinda. E teve no Japão, se encontrando com o presidente da... Eu posso falar seita, não? Não, organização. Organização. Porque, na verdade, juridicamente, ela é uma ONG, né? Tá. É uma associação, né? E baseada no budismo Nichiren. Então, é uma organização que atua na área da paz, cultura e educação. Tem trabalhos junto à ONU na questão da pacificação. Tem o presidente Queda, que é o presidente da organização. Ele é o 3º presidente, que a organização foi fundada pelo professor Tsunosaburo Makiguchi, que era um educador, e como o Japão na época passava por uma situação muito crítica, o Japão já foi um local de muitos problemas, né? Quem conhece hoje o Japão não pensa que já teve com problemas de desagregação, de invasão dos mongóis, enfim... Passou já por uma série de circunstâncias, Segunda Guerra Mundial, não precisa nem falar, né? Então, eles encontraram no budismo uma forma de mudar a educação do Japão para que justamente se tornasse um povo que pudesse realmente sair daquela situação que se encontrava. Você fala japonês? Mais ou menos como é que é? Eu aprendi algumas palavras, claro que... Mas é difícil, é muito difícil. Tem que se dedicar, né? Logicamente. Para aprender o japonês tem que se dedicar. E como a gente também não tem... Como qualquer outra língua também, né? Exatamente, exatamente. E praticar, né? E praticar. Fala aí japonês com quem aqui, mano? Eu e tu. Falar uma língua latina é mais fácil porque tem muitas palavras que são parecidas. Agora, o japonês não mundo, tem nada. E não é nem letras, né? Na verdade, são símbolos, né? Nem ele se entende direito, eu acho, né? Nem ele se entende muito direito, eu acho que. E como é que foi a tua passagem lá pelo Japão? Foi bacana, produtiva? Tu falou que faz 20 anos da primeira e 10 anos da segunda. Exato. E eu brinquei que tá na hora de ir de novo, porque foi 97, 2007... Pois é, 2017. Teria que ir esse ano, né? Então, não, foi muito bom. Na verdade, a gente foi fazer treinamento, foi conhecer e, logicamente, passear também. E realmente a gente percebe... uma diferença enorme do povo japonês em relação ao brasileiro. A filosofia de vida que o Japão tem, principalmente por ser um país de maioria budista, a gente percebe na atitude das pessoas. São mais simples, Heron? São pessoas simples, são pessoas muito mais assim calmas, mais educadas, ordeiras, educadas. Educadíssimo. Não, quanto a isso, a diferença é muito gritante. São muito. A gente lembra da Copa deles limpando os estádios, você lembra? Que ainda fala que Então, isso aí, esse negócio da Copa é só um exemplo de como a população japonesa. Só que lá tem um índice grande de suicídio, porque as pessoas não admitem o erro. Né? Diferente, por exemplo, um político lá que acaba cometendo algum deslize, ele se suicida porque não aguenta o fato de ter cometido aquele erro. Se fosse no Brasil, o que você acha? Sobrava muito? Nossa, eu acho que não sobrava Brasília ninguém. Era uma vala? Dá pra quebrar, né? Não dá tempo pra muito mais coisa. Você vai ter que voltar aqui para contar mais histórias. O que acontece? Tem eventos acontecendo para a pessoa que está curiosa, né? Como é que ela faz? Eu quero mandar primeiro um beijo para Cibele Emidawi. Se eu não mandar, meu Deus do céu, né? Tem que mandar um beijo para ela. Tá na escuta, Assim? Não, assim sempre gentil conosco, sempre que a gente pede uma pauta. O convite foi feito através da Cibele, né? Eu agradeço a Cibele. E nós temos encontros, nós temos uma sede, na verdade, aqui em Criciúma, perto da prefeitura, eu não me lembro agora de cabeça o endereço, mas é perto da prefeitura. Então nós temos uma sede e as reuniões são reuniões pequenas. Na sede são feitas de vez em quando, mas também são feitas na casa das pessoas, que são reuniões de estudo, onde o grupo se reúne para estudar, né?
E muitas dessas reuniões, elas são feitas justamente para convidados. Ou seja, quando quer conhecer, é só entrar em contato, ou então, geralmente, a propagação é feita de pessoa a pessoa, né? A pessoa vai conhecendo e pode comparecer numa dessas reuniões. E no mundo essencialmente católico, que é o nosso aqui do Sul, né? Quer dizer, na sua grande maioria, o budismo sofre algum preconceito ou não? As pessoas não entendem muito bem o que é, Enderon? Na verdade, ainda não só pelo catolicismo, ainda existe, logicamente, muito preconceito, principalmente por ser uma religião que em muitas coisas tem um pensamento um pouco diferente. Mas eu acredito que embora haja um preconceito, esses preconceitos eles são localizados, não é que há um preconceito de um modo geral. São algumas pessoas ou algumas religiões, então na verdade não é uma coisa generalizada, né? Olha, meu caro, eu queria te agradecer, né? Estamos te agradecendo pela gentileza de vir a Tubarão para cá. Obrigado. Eu é que agradeço, Podemos hoje conhecer, a gente nunca tinha falado sobre o budismo de Nichiren aqui. Nós tínhamos falado de... Não, a gente tinha falado do tibetano. O tibetano nós falamos, Foi, né? Mas o de Nichiren... Então, eu que agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição sempre que for possível, né? Gostou, Heron? Sim, muito, e já me tornei fã do programa. Agora sim, ó, viu? Agora sim, vai gravar até a nossa vinheta dizendo que escuta o avesso. Agora nós vamos conquistando um por um aqui, é isso? Amarra, vai passar todo mundo. Fechou? Aqui. Olha aqui, ó, então, olha, vou dar o recado de novo. Mas calma agora, tá? Dia 11 de outubro. Não vai esculhambar no final. Tem skunk. Tu vem bem. Ok? Certo. Tá acabando já o lote ouro. Já é verdade, tá acabando mesmo. Então não dá. É real, é não, real. Pior que é real, né? Real, tá acabando já, cara. Minhas amigas vão ficar tudo de fora. Vocês vão ficar no prata. Saber. Entendeu? Então, acelera, meu velho, se você quer ficar lá na frente, tá bom? Só falo isso pra você. Dia 11 de outubro, Showzão. Estamos promovendo 50 anos da Foralto, maravilhoso. E a Som Maior tá realizando este evento que vai entrar para a história. Skunk, ok? Pode ser? Essa música mesmo, assim, ó, dá vontade de abraçar e... A segunda Arquimedes é a preferida dele. Ele gosta, é um homem de bom gosto, né? Arquimedes nas Polinas. Falar nele, eu gostei da frase que ele falou hoje de manhã. Eu queria repeti-la para acabar o programa da vez, que eu achei ela maravilhosa. Eu concordo. Você gostou da frase dele? Muito. Tem a frase do Arquimedes hoje, ele falou de manhã cedo. Deixa eu achar onde é que eu postei Deixa eu ver aqui. Está aqui no Instagram. Olha que político se alimenta da mistura de oba-oba com demagogia. Olha. Parabéns, né? Concorda, Heron? Olha, em grande parte sim. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença. Heron Pisolati, juiz de Tubarão. E tomara que o pessoal não te encontre por lá, né? Como juiz, né? Não, eu acho que... Melhor não passar? Eu acho que acima de juiz eu sou um ser humano, sou uma pessoa e eu acho que a gente tem que viver de forma simples e apesar do cargo, né, eu acho que o budismo faz com que a gente se torne pessoa simples. Fechou, Pitoca. Pra fechar, tem alguma palavra, alguma coisa? Um namastê, ou não sei o que fala no final? Vamos falar, vai, Heron. Existe a recitação do sutra, que é o mantra. Então a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo. Dá pra fazer um pedacinho? Nam-myoho Renge Kyo Ben Bondai Ni Dize Sonju Samayan Joni Kigo Sheri Hosho Buchie.